Alexandre, boa tarde, tudo bem com você, senhor? Boa tarde, Conrado, tudo bem? Boa tarde, Maravilha. espectadores, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, querido. Gente, hoje o Alexandre vai falar sobre algo muito interessante, que é o pêndulo, eu não sei se essa é a pronúncia, o pêndulo de Foucault. Esse pêndulo foi um experimento que validou a rotação terrestre ao longo das gerações. É exatamente isso, o Alexandre? Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde. É isso mesmo, a pronúncia está correta, né? Que o físico ele era francês, então eu não sei francês, mas acredito que a pronúncia deve ser Foucault mesmo, né? O nome completo dele, né, é o James Bernard Leon Foucault, e essa primeira demonstração que ele fez foi lá pelos anos 1851, né? Ou seja, praticamente aí 100 anos, mais de 100 anos antes do primeiro homem aí ao espaço, né? E essa demonstração, ela visa mostrar que a Terra, ela se movimenta sem precisar de você estar observando para fora, né, para o espaço, ou sem ter que necessariamente ter que sair da Terra. Então está aí na imagem uma representação do pêndulo de Foucault em pequena escala. A original que Foucault fez foi lá no Panteão de Paris, né, uma catedral que tem uma cúpula lá. Ele pegou um fio extenso de uns 60 metros e acoplou um peso de um pouco mais de 30 quilos, uns 30 quilos, e botou para balançar, como está aí na imagem. Qual é o efeito que ocorre aí, né? Por conta do grande comprimento do fio e do peso ser muito grande e não haver assim tanta resistência do ar, o pêndulo ele vai oscilar bastante até que as forças de atrito o faça parar. Então, o que é que ocorre aí? Ocorre aí que ele tem um plano de oscilação, né? E esse plano ele vai sendo alinhado com o movimento dos astros. Ou seja, como ele está livre, né? Ou seja, para que ele funcione, ele esteja bem livre, né? A parte onde prende o fio, ela tem que estar livre para que ele oscile para qualquer direção. Então, conforme a Terra vai girando, pelo efeito de Coriolis, ele vai modificando o seu movimento lentamente. Então, você vai percebendo que ele não segue digamos assim, o efeito de rotação da Terra. Ele vai modificando a sua posição a cada passada. E isso mostrou para os físicos da época que a Terra inequivocamente rotaciona. Então, ele vai fazer esse plano de oscilação e esse plano de oscilação vai estar alinhado com as estrelas. Então, conforme a Terra vai girando, vai modificando a posição e da perspectiva do observador que gira junto com a Terra, é como se o pêndulo ele modificasse seu movimento. Mas para quem olhasse de fora da Terra, o pêndulo faz um movimento só, ele não modifica. Ou seja, isso só é possível da perspectiva do observador na Terra, porque a Terra está girando. Outra coisa também que ele prova é que a Terra ela é esférica, ela é redonda, ela não é um plano. Porque dependendo de onde você montar um pêndulo de Foucault, esse período de oscilação dele vai modificar. Por exemplo, ele vai dar uma volta completa, como vocês veem na imagem, tem uns palitinhos em pé, então ele vai modificando essa rotação a ponto de derrubar todos esses palitinhos. Só que dependendo de onde você montar ele, ele vai demorar um certo tempo. Se você colocar ele lá nos polos do planeta, no polo sul ou no polo norte, ele vai estar perfeitamente alinhado com o eixo de rotação da Terra. Então, esse efeito vai demorar exatamente 24 horas, que é o tempo de rotação que o planeta leva para completar uma volta. Mas se você modificar o ângulo dele, ou seja, colocar eles em latitudes diferentes, esse horário vai sendo modificado. De modo que se você colocar ele na linha do Equador, ele vai estar num ângulo perpendicular, né, de 90 graus, então ele não vai ter uma diferença no seu movimento de eixo, ou seja, vai ser infinito, ele não vai sair do canto, ele vai só oscilar de um lado para o outro. A título de curiosidade, eu fiz uma certa conta para a gente saber quantas horas ele levaria para terminar esse ciclo,
se ele fosse montado aqui na latitude aqui do nosso estado, na Paraíba. E ele levaria aí cerca de 196 horas para completar essa rotação. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais tempo ele vai demorar. Na linha do Equador, exatamente em cima, vai ser infinito, ou seja, ele não vai oscilar, mas se for nos polos, o tempo vai demorar exatamente a rotação da Terra. Então, com esse experimento, sem precisar de sair da Terra, sem precisar de observar o movimento dos astros, Foucault demonstrou que a Terra não só se move, como também ela é esférica, ela é redonda. Maravilha. Ainda, ainda tem terraplanista que diz que o pêndulo de Foucault ele vai ficar no movimento sem parar para o resto da vida. Essa tese foi derrubada, né? E eles insistem ainda, não é, o Alexandre? Sim, sim, ele não vai ficar eternamente, porque você tem as forças de Coriolis, tem o arrasto do ar, que, por mesmo que seja muito pequenininha, mas tem o atrito, né? Ou seja, a energia dissipada pelo atrito em relação ao fio e a haste que o segura, não é? Tem alguns pêndulos de Foucault feitos em alguns museus e catedrais que colocam os eletrodos movidos à eletricidade para compensar isso aí, para que ele dure um pouco mais, mas uma hora o movimento cessa. Então você tem que pegar ele e começar a reiniciar o processo. Porque, como é que se diz? Se ele durasse infinitamente, aí você mostraria que existe, digamos assim, a conservação de energia infinita, né? A energia não se conservava, o que na física é praticamente impossível, né? Que a energia ela sempre vai se conservar e você não tem como montar um objeto com um movimento perpétuo. Maravilha. O Ricardo mandou uma mensagem aqui pelo Zap. Ele pediu para você falar um pouco mais sobre a força de Coriolis, é isso? Isso, a força de Coriolis é na verdade, na física, a gente diz que ela é uma pseudo-força, porque para o observador que enxerga o fenômeno, tende a enxergar aquilo como se fosse uma força. Um exemplo que eu posso dar, uma analogia, né? Não é a mesma coisa, mas uma analogia é quando você está dentro de um carro, dentro de um ônibus, em alta velocidade, e o motorista freia de uma vez. Então você é jogado para frente. É como se você sentisse uma força lhe puxando para frente, né? Ou quando você está em um carro parado e a pessoa acelera de uma vez, você se sente como se fosse uma força para trás. O que na verdade não é uma força de fato, mas sim a primeira lei da inércia atuando. Então, a força de Coriolis é justamente o que provoca os movimentos de circulação das correntes marítimas do mar e também da circulação dos ventos no nosso planeta. Inclusive, ele contribui com a formação de furacões. Por que isso ocorre? Porque quando você tem uma força sendo propagada numa determinada direção, né, como, por exemplo, um vento indo do Equador para os trópicos, né? Só que nessa trajetória, ele tem que percorrer uma longa distância sobre a superfície da Terra. E como a Terra ela é uma esfera, não é? E ela vai se afunilando até os polos, as velocidades radiais elas são diferentes. Como, por exemplo, a gente sabe que no Equador, a Terra gira com a sua maior velocidade, né? E quando mais você se afasta do Equador, menor é essa velocidade. Então, o vento que tenta seguir essa trajetória, ela está seguindo uma trajetória não inercial, porque a velocidade vai sendo modificada. Então, para um observador que observa daqui da Terra, dá-se a perceber que o vento é como se ele fizesse uma curva por conta dessa força. Mas o que, de fato, quem observa de fora vê que o objeto está indo em linha reta. Aí a gente chama isso de força de Coriolis, que é o fenômeno que ajuda na contribuição da dinâmica da atmosfera e também das correntes marítimas. Muito bom. Alexandre, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar sobre o tema de hoje? Na questão por exemplo, do movimento perpétuo, né, que você falou, nem mesmo a rotação da Terra ela vai continuar para sempre, né? Que a gente sabe que
a Terra ela está freando sua rotação com o tempo, né? Todo objeto que tem um movimento, um dia ele vai cessar. A gente consegue traçar esses cálculos, por exemplo, a gente sabe que há 60 milhões de anos atrás a Terra girava um pouco mais rápido. Um dia e uma noite durava 20 horas. Então veja que, embora seja muito pequena a variação, mas veja que à medida que o tempo passa, você vai percebendo, né? De 60 milhões de anos, de um dia de 20 horas, para hoje um dia com 24 horas. E a Terra vai aumentando ainda mais esse movimento, até um dia em que as forças gravitacionais e também de ações de força pela gravidade da Lua também vai frear a Terra ao longo desses milhões de anos. Né? Isso já acontece com Mercúrio, por exemplo. Né? Mercúrio, por estar mais próximo do Sol, sente mais essa força, que a gente chama de força de maré. Então ele é travado, ele quase não gira. Né? E a Terra, como está mais distante, né, ela conserva mais essa rotação. Mas é para mostrar que nada tem um movimento perpétuo. Muito bem. Alexandre, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, tem suas redes sociais, seu Instagram, fica à vontade para você divulgar, viu? O meu Instagram pessoal é Xande Astrônomo. Eu só posto foto do meu dia a dia, coisas curiosas. Eu tenho mais a página da Eclíptica, né, que é o nosso clube de astronomia, que foi feito por eu, Renan, Michele, Matheus. A gente vai postando divulgações de matérias, de conteúdo curioso sobre a astronomia. A gente iniciou isso lá na faculdade. A princípio a gente fazia só reuniões ali de divulgação científica, e aí a gente montou uma página para ir postando imagens, né, dos astros, ou uma coisa que saia aqui ou acolá sobre astronomia, para a galera que tem curiosidade em aprender sobre esse assunto tão fascinante.